11 horas e 7 minutos, falamos ao vivo aqui da BMC News e a gente continua debatendo os principais assuntos do dia desta manhã de terça-feira com os nossos convidados. Agora eu quero trazer para a nossa conversa Pedro Manning, que é trader profissional. Bom dia, Pedro, muito obrigada, seja muito bem-vindo aqui, sua estreia aqui conosco na BMC News, seja muito bem-vindo, tenha um ótimo dia. Obrigado, Paulo, tudo bem? Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Tudo ótimo, muito obrigada pela sua participação. Ô Pedro, eu queria começar falando com você assim, sobre as vantagens do day trade. Dá para ganhar dinheiro? Tem pesquisas, principalmente teve uma da FGV, dizendo que a maioria não ganhava. E acho que esse é um assunto que muita gente pergunta. O que você fala pra gente? Então, o day trade diria que é uma área muito estigmatizada. E isso é culpa de um marketing muito agressivo que alguns vendedores fazem, alguns vendedores de curso fazem, alguns materiais, né? Principalmente canais de YouTube de pessoas despreparadas, mas eu acho que tem que quebrar esse paradigma. O day trade não é algo para você entrar 9 horas da manhã, fazer operação, pagar café, pagar almoço e ir embora. Eu acho que day trade tem que fazer parte de uma estratégia. Então eu, por exemplo, tenho uma conta de day trade, tenho uma conta de swing trade, tenho uma conta para opções. Eu divido muito o meu patrimônio e em cada conta eu faço uma estratégia. E aí eu acho que o day trade serve para rentabilizar a sua carteira, para dar algo a mais. Não é para você viver disso. Eu acho que você tem que ter sua carteira de ações, você tem que ter algo para o longo prazo, mas você pode eventualmente fazer day trades. E aí as pessoas quando falam em day trade lembram dessas pessoas que eu comentei, que fazem promessas falsas, que ficam postando promessas milagrosas, enfim. Mas a gente tem que lembrar também do lado das pessoas sérias, né? André Jakurski, Luiz Alves, Paz de Barros, que já falou que já fez day trade, Jim Simons, né? Mark Minervini, a gente tem muitos exemplos bons no day trade. Então eu acho que sim, dá dinheiro, eu ganho dinheiro com isso, né? E aqui eu estou aqui para provar isso. Tenho uma empresa com o Marcelo Oliveira, chama Quantis, de gente lida diariamente com 2.000 investidores, mostrando operações, falando como fazer, enfim, ensinando, né? Então, eu acho que existe esse lado negativo, mas acho que sim dá dinheiro, sim é possível ganhar com isso e viver disso. Mas, como eu falei, não é algo para fazer todo dia. E aí, sobre isso, como é que eu posso dizer sobre o estudo da FGV? Como um estudo metodológico, um estudo científico, você precisa de uma metodologia. E como que eles traçaram esse estudo? Eles pegaram o banco de dados da CVM, traçando por CPF quanto que o cara ganha e o cara perde. Porém, quando você entende a fundo o estudo e começa a ler, você entende os erros. Por exemplo, eles só consideram lá quem fez nessa janela de X dias, day trade todos os dias. Eu, sinceramente, não faço day trade todos os dias. Às vezes eu tenho algum compromisso, às vezes eu não estou muito bem, às vezes você está numa sequência de lojas, você fala, pô, vou ficar um tempinho fora, né? Então, eu particularmente não acho que é algo para fazer todo dia. Então, eu, por exemplo, estou excluído do estudo, né? Se eu ficar 5 dias naquela janela de 300 sem fazer um day trade, eu estou excluído do estudo. E aí, por exemplo, você tem um fundo de investimento, você comprou índice para caramba, isso faz preço, aí o S&P começa a cair, você vê, pô, eu vou começar a realizar, porque aqui está segurando. Isso é um day trade. Às vezes você faz sem querer. Então, às vezes a pessoa fez 5 day trades no mês, né, como forma de rentabilizar a carteira, ganhou lá 20 mil reais e está excluído do estudo, né? Esse cara não entra na estatística. Eu acho, assim, um grande erro de interpretar o estudo pela sua manchete. Eu acho que sim, quem faz day trade todo dia está sujeito a perder, porque não é algo que pode entrar no modo automático. Acho que tem que ser uma caça a oportunidades, e aí você tem que entender exatamente como é que esse estudo foi feito. E a maioria não entende, né? Mas com certeza dá para ganhar com isso. Conheço muitas pessoas que ganham muito dinheiro com day trade. Vou trazer o Marco aqui para a nossa conversa, que ele tem uma pergunta para você, Pedro. Fala, Marco. Fechou. Fala, Marco. Pedro, muito bom dia. Prazer enorme ter você por aqui. Até o pessoal falando, né? O pessoal falando assim, pô, tem um estudo da GV, mas eu falei, vou mostrar para vocês como dá para ganhar dinheiro com
com o trade, né? Que vocês não conhecem o Pedro ainda, o Menin. Mas eu queria entender um pouco com você desses movimentos que estão acontecendo nesse ano de 2020, mas isso acontece usualmente, né? E como é que você consegue ter essa leitura, né? Até a gente está vendo aqui, por exemplo, muitas IPOs acontecendo, até follow-ons, ofertas secundárias, enfim, de companhias, mas a gente vê até um movimento especulativo dos bancos, coordenadores ou não, enfim, puxando papéis, valorizando papéis. E aí como é que o trader, quem está no dia a dia, tem essa leitura dessa operação, dessa informação e realmente sabe aproveitar desses movimentos do mercado? Porque às vezes são movimentos meramente especulativos de uma rede social ou de um banco de investimento, de uma oferta que vai acontecer, que não necessariamente vai gerar valor, né? Ou seja, tem realmente algo mudando. Mas como você consegue ter essa leitura e também saber explorar isso de uma forma para o trader que está ali no dia a dia, no day trade, no swing trade, enfim. Como você tem explorado esse ano de 2020, se você quiser citar algum caso específico ou enfim, de uma forma geral, os movimentos, como é que você tem conseguido explorar, que esse ano tem sido um ano bem difícil, mas para quem te conhece sabe que os resultados têm sido bons, né? Não, com certeza, Marco. Basicamente é o seguinte, aqui no Brasil a gente tem uma vantagem muito grande em relação aos Estados Unidos, que a gente consegue ler o livro de ofertas, né? Nos Estados Unidos a gente tem um negócio chamado book cego, que a gente não consegue ver a evolução de negócio. Então aqui no Brasil a gente sabe quem está comprando, quem está vendendo, em que quantidade, em que horário, enfim. Então a gente consegue ler esse fluxo de ordens. E lendo esse fluxo de ordens, é possível aproveitar um pouco dessa volatilidade, né? Então, acho que todo investidor sério, todo trader sério, já esperava um ano difícil, né, para 2020, por causa das eleições americanas. E aí veio o Covid, tornou tudo muito mais complicado. Eu estava posicionado no Covid, né, e aí após março, abril, aí eu decidi que eu ficaria só em trades curtos, né? Então, desde então, eu tenho feito só day trades e swing trades curtos, que é aqueles que você entra num dia e sai no outro, mas geralmente é no máximo uma semana, 15 dias, tá? Por quê? Porque o mercado está muito volátil, como você falou, e muito cheio de incertezas, né? Então, por exemplo, a pessoa que fica posicionada ontem em azul, abriu a 26, foi a quase 27, fechou a 26. Então, assim, se você não aproveita essa volatilidade, você fica enxugando gelo, patinando ali no mesmo lugar, né? Então, o que eu faço? Existe uma série de ferramentas em que você consegue observar a fundo esse fluxo de ordens, como eu comentei, né? Então, observar a evolução de cada player, né? E aí conseguir determinar a qualidade de cada fluxo. Por exemplo, quando eu vejo o Morgan Stanley, algum cliente pelo Morgan Stanley, que tipicamente é de um perfil institucional, eu coloco muito mais confiança nesse fluxo do que um trade, do que um fluxo puxado pela Clear, pela Rico, né? Então, existe uma série de ferramentas que você consegue aliar para fazer trades, para aproveitar essa volatilidade. Eu, particularmente, faço leitura de fluxo associado à análise técnica. Então, o gráfico me dá alguns pontos estratégicos, alguns pontos de interesse, e o fluxo é que manda, né? O fluxo é o que te leva para cima e para baixo. E você consegue ver isso, né? Então, ontem, por exemplo, você pediu um exemplo. Ontem o mercado abriu muito forte. Por quê? Porque tinha dois caras basicamente puxando sozinhos. Um era o Goldman e o outro era o Bradesco. Os caras simplesmente não paravam de comprar. Ontem foi investimento de opções, né? E os caras provavelmente tinham alguma posição relevante comprada aí e queriam puxar de qualquer jeito. Então, foi um volume assim, estratosférico, e todo mundo que lê fluxo foi junto. Foi muito fácil de segui-los, né? O mercado não corrigia 100 pontos. Depois, à tarde, né, durante todo esse movimento, vale falar, o S&P caindo, que é bem esquisito, bem anormal, na verdade, a gente sempre costuma ficar atrás deles. Ontem a gente foi totalmente para frente, só que passou o vencimento de opções, parece que o mercado caiu na realidade, né? Falou, o Goldman puxou, o Bradesco puxou, de repente lateralizou e o S&P começou a cair mais, aqui começou a cair mais. E também foi muito fácil de ver. Foram os mesmos caras que puxaram, os mesmos que derrubaram, Bradesco e Goldman, né? Então você consegue se beneficiar dessas informações. Só que não é fácil, precisa de muito estudo, tempo de tela, né? Alguns alunos iniciantes nossos falam, não estou conseguindo pegar o fluxo, não é fácil.
realmente. O day trade não pode ser encarado como uma promessa de ganho fácil. Não é. Eu gosto, na verdade, de dizer que você vai apanhar muito antes de ganhar, né? E isso acontece realmente, isso aconteceu comigo, né? Mas com certeza dá para aproveitar. Eu me beneficio muito dessa leitura de fluxo. Para falar já exatamente sobre isso, como que o day trader ele define o risco? Quais são os parâmetros de stop, por exemplo, que o investidor ele precisa adotar? Então, existem diversas maneiras. Tem traders que preferem um stop financeiro, né? Então, independente da mão, né? O tamanho da mão é, por exemplo, quantas ações ele está carregando, tamanho da mão. Independente do tamanho da mão, ele tem um stop financeiro. Aí eu não aceito perder mais de 5 mil reais por dia. Então, bateu menos 5 mil reais, ele stopa. Esse é o stop financeiro. Existe o stop por pontos, né? Quem opera mais dólar futuro, índice futuro. O cara está comprado no índice e fala, não aceito perder mais que 500 pontos. Coloca um stop no 500 pontos. Eu, particularmente, não gosto desses dois métodos, né? Existe um outro que eu até concordo um pouquinho mais, que é o stop técnico, né? Colocar em pontos de interesse no gráfico, abaixo da mínima do candle anterior, abaixo de um suporte, acima de uma resistência, enfim. Eu, particularmente, não gosto. Porque, assim, como eu disse, os movimentos do mercado dependem de um fluxo. E a gente tem visão total desse fluxo. Então, enquanto não há um fluxo muito forte, o mercado vai ficar oscilando, tá? Vai ficar oscilando até que alguém forte entre. Alguém forte entre e dite o rumo do mercado. Então, enquanto ele fica oscilando, se eu deixo um stop parado ali, eu posso acabar sendo violinado, né? Como a gente chama. Bateu o stop, volta tudo. Então, eu não gosto. Eu gosto de ir girando a minha posição, né? Eu não fico tomando um calor infinito, né? Como a gente fala quando a posição vai contra você. Eu fico girando, melhorando meu preço médio até eu ver fluxo. Se eu vejo fluxo no meu sentido, né? Por exemplo, eu estou comprado e entra alguém forte comprando, fazendo preço, eu saio da operação com alguns pontos. Se eu vejo alguém vindo contra, um fluxo relevante contra mim, eu stopo. Então, eu diria que é uma mistura de tudo aí. Eu faço um stop por fluxo. Enquanto não tem fluxo, as ações, o índice vai ficar oscilando aleatoriamente e eu vou aproveitando essa volatilidade para girar, para melhorar meu preço médio. Agora, para você que casa com o Rui Neves aqui, que comentou e os robozinhos. A minha pergunta é justamente essa: o robô trader, ele pode auxiliar o trader que deseja iniciar seus investimentos? Quais são as vantagens e desvantagens? Olha, com certeza, robôs fazem sentido, alguns são muito lucrativos, né? Não são todos também. Às vezes a gente fala, não, isso aqui não tem risco porque é robô, é uma máquina pensando. Isso é mentira. Todo robô tem um certo risco, né? Os de arbitragem têm menos risco, aí tem os direcionais que têm mais risco, mas enfim. Falando sobre iniciantes, eu não acho uma boa iniciar por robôs. Eu acho que você tem que ter um background já significativo, uma boa experiência prática, um bom tempo de tela, até para você saber o que o seu robô está fazendo, né? Às vezes o robô, você compra um robô lá de um influencer que vende algoritmos prontos, e você não sabe nem o que ele faz. Às vezes ele tem uma falha significativa, ele foi feito por alguém que não tem conhecimento nenhum, e ele pode te dar um prejuízo que você não sabe nem de onde veio. Então, acho que antes de partir para operações automatizadas, o cara tem que ser bom em fazer na mão, ele tem que entender como o mercado funciona, as correlações entre mercados, o funcionamento de cada contrato, que geralmente é mini índice, mini dólar, né? Então, eu sinceramente não recomendo começar por robôs. Agora, em fundos, em tesourarias, em investidores pessoa física que já têm uma boa experiência e um bom patrimônio, precisa rentabilizar de alguma forma, fazer alguma arbitragem, aí eu acho bacana. Mas para iniciantes, sinceramente, não recomendo. Ô Pedro, deixa eu só para... Agora aquele momento do chute na canela, né? Eu não sei, não necessariamente na sua, mas vamos ver para quem que vai essa, mas a gente tem praticamente 3 milhões de pessoas na Bolsa e muita gente entrou de 6 meses, um ano para cá. Acho que a pandemia até ajudou. E até você estava falando aqui, sem citar nomes de corretoras, mas tem algumas corretoras aí que estão desesperadas por aumentar a base de clientes, né? Corretagem zero, isso é bom, ao mesmo tempo é ruim. Você acha que esse movimento, para quem está no trading,
facilita, ou seja, está mais fácil você ganhar dinheiro por conta desse movimento. Tem que pensar no lado, assim, que tem uma população aí de 3 milhões, provavelmente uma grande parte não é educada, né? Isso abre oportunidades para quem é day trade, ou seja, você olhar um fluxo de uma determinada corretora, você consegue ver essa oportunidade de algumas pessoas físicas ou te atrapalha nesse processo, né, do trade do dia a dia? Você diz no sentido de custos por haver essa competição não, no sentido maior de fluxo. Então, por exemplo, a pessoa física vai lá e opera em cima de um post numa rede social, sabe? Como é que esse movimento com baixa qualificação te ajuda ou te atrapalha no dia a dia do trade, né? Cara, sinceramente me ajuda bastante. Eu sempre, para quem não sabe, eu sou sócio da Quantity, a gente tem um treinamento de leitura de fluxo, de arbitragem, de monitoramento de mercado, e a gente fala para os alunos bastante isso. Eu não gosto de seguir fluxo puxado por pessoas físicas, né? Então, sem citar nomes, mas existem lá umas 5 corretoras que são tipicamente de pessoas físicas, e o problema da pessoa física não é que ela não sabe operar necessariamente, é que o stop de pessoa física geralmente é um stop, como eu falei, manjado, está abaixo da mínima do candle anterior, está acima do candle anterior, enfim, é muito manjado. E o stop é mais curto, né? O institucional, se tomar 5% para trás no dia e quiser segurar, ele consegue segurar. Tem um volume muito grande, ele consegue fazer médio infinito, né? Como a gente fala. Agora, a pessoa física não, geralmente está operando com pouco capital, está operando alavancada, enfim. Então, começa a ir contra ela, ela estopa. Isso é muito comum. Então, eu não gosto de seguir fluxo puxado por pessoas físicas. Eu prefiro aquelas corretoras que tem um perfil mais institucional. Então, tem Tullet, Morgan Stanley, Bradesco, Santander, Goldman Sachs, né? Eu prefiro esse fluxo, eu chamo de fluxo de qualidade. Geralmente também é mais significativo. E é muito comum você ver o que a gente chama de pé trocado, né? Não é sempre, lógico, e aqui, pessoal, não estou querendo desmerecer pessoa física. Eu sou pessoa física, nossos alunos são pessoa física, o Marcelo, meu sócio, é pessoa física. Mas eu tenho que ser sincero, a maior parte não sabe operar. Não sabe operar, não tem muito capital para ficar segurando posição. Então a gente costuma ir contra. E sobre o pé trocado, geralmente você vê Goldman Sachs comprando, Clear vendendo. Você vê Morgan vendendo, corretora de pessoa física comprando. Então, assim, eu não gosto de seguir esse fluxo. E outros fluxos também, não é só de pessoa física. Tem fluxo arbitrador. Então a gente tem corretoras na B3 hoje, que são de perfil mais de HFTs, para quem não conhece, são os robozinhos de High Frequency Trading, né? Trading de alta frequência, que basicamente ficam fazendo arbitragens. Eles são os players chamados passivos. Eles não geram efeito sobre o preço de uma maneira relevante. Às vezes um tiquezinho, outro, mas isso não é o que faz preço. Então também não sigo, né? E tem algumas corretoras que são tipicamente conhecidas por isso. Eu não sigo nem esses arbitradores, nem pessoa física, salvo raras exceções. Às vezes, quando uma casa de análise dá um call ali, uma casa de análise muito famosa, e, assim, no curto espaço, muita gente entra junto e isso gera um fluxo. Aí eu não vou desperdiçar a chance de ir junto, mas talvez depois que passa esse movimento eu entro contra. Então, cada caso é um caso, mas se eu precisar colocar uma regra, eu não gosto de seguir fluxo de pessoa física nem de arbitradores. Bom, eu tenho mais pergunta para você, Pedro, mas eu quero trazer a Débora agora para a gente dar um giro rápido, são 11 horas e 26 minutos. Vamos dar uma olhada como está o mercado nesse momento. Vamos lá, Paulo, olha só, o Bovespa chegou a voltar de novo nos 100 mil pontos, sustentou um pouquinho, agora caiu, está 99.923 pontos, subindo 1,28% nesse momento. Lá fora a gente tem Dow Jones subindo 0,71%, S&P 500 subindo 0,72%, e aí a gente tem o dólar nesse momento em queda de 0,44%, cotado a 5,58. Entre as altas, é Bradesco que está aí na maior alta agora nesse momento, subindo 5,14%, e aí a gente tem aquele bloquinho de bancos aí em seguida, Itaú também subindo, Banco do Brasil, Santander, estão segurando essa maior alta aí do Ibovespa por enquanto até agora, Paula. Tá ótimo, Débora. E parece que o Alex tem uma pergunta aqui por Pedro. Fala, Alex. Oi, Pedro, eu tenho uma pergunta. Os investidores que estão aí assistindo a BMC News se interessou um pouco mais por day trade. Quais são as características que o investidor, que o trade precisa ter
para ele ser um trader aí de sucesso, né? Enfim, para ele conseguir aí ter uma consistência de ganhos? Fala, Alex, tudo bem? Bom, eu diria que a principal característica é a disciplina. Não adianta você ser o melhor cara do mundo, fazer 15 cursos, ler 300 livros, se você não tem disciplina, né? Então, eu falo muito para o pessoal da Quantis, você pode ter uma meta diária, e coloca lá, digamos, R$ 500, vai no caixa, saca esses R$ 500 e deixa na frente da tua mesa. Toda vez que você bater essa meta e continuar operando, e devolver essa meta, você vai ver o dinheiro sendo rasgado na sua frente. Então, é uma falha que muitos cometem, não sabem a hora de parar, batem a meta, não param, né? O que a gente chama de overtrading. Às vezes stopam, chegam lá no stop loss do dia e continuam, não, vou recuperar. Aí um buraco de R$ 1.000 vira R$ 5.000, um buraco de R$ 20.000 vira R$ 100.000, muitos quebram, né? Então, você tem que ter muita disciplina para saber quando entrar, ou seja, esperar sinais, não ficar procurando operação. Às vezes, quando a gente fala, você está com dificuldade de ver fluxo? Se você está com muita dificuldade de ver fluxo, é porque não tem, né? Então, não fica caçando. Quando tiver uma operação, ela vai aparecer na tua cara, e aí você entra. Então, tem que ter muita disciplina para se segurar, para não ficar clicando o dia inteiro, né? E aí eu diria que isso é 80%. Tem que ter emocional. E bateu a meta, sai, que seja 9h30, 10 horas, 4 horas da tarde, bateu, sai. Seja de loss, seja de gain. E conhecimento. Os outros 20% acho que é conhecimento e muito estudo. Você tem que estar sempre se atualizando, lendo notícias, falando com analistas, falando com gestores, com pessoas mais experientes que você. Mas eu diria que o principal conselho que eu tenho para quem quer começar é buscar bons tutores. Eu tive bons tutores, eu fiz bons cursos, eu falei com bastante pessoa, fui a muito evento, né? Então tirava minhas dúvidas com quem sabia mais que eu. Isso é muito importante, não pula de peito no mercado, né? Você faz lá um curso de 10 horas, começou agora, vou colocar todo o meu dinheiro em bolsa e começar. Não, demora. Eu demorei 8 meses para ter um mínimo de consistência. E o mínimo de consistência é ganhar R$ 1 a mais do que perder, né? Começar a ganhar um pouquinho mais do que perder. Então leva tempo. Tem que ter disciplina, paciência e muita vontade de estudar. Pedro, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui na BMC News, dizer que estamos aqui sempre de portas abertas para quando você quiser participar. Foi um grande prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada, viu? Tenha um ótimo dia. Eu que agradeço. Obrigado, Marco. Obrigado, Paulo. Parabéns aí pelo projeto. Ficou sensacional. Acho que tem muito a agregar para o mercado. Muitos elogios aí para vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada, Pedro.